distintos convidados, caros colegas enfermeiros, docentes, estudantes e parceiros institucionais, minhas saudações e meus senhores. É com elevada honra e profundo sentimento de responsabilidade que damos início ao Simpósio de Enfermagem na Assistência em Angola. Hoje, reunimos-nos não apenas para cumprir um programa acadêmico, mas para afirmar o nosso compromisso com o fortalecimento da enfermagem angolana. Este simpósio nasce da necessidade de refletirmos de forma séria e científica sobre a realidade da assistência de enfermagem no nosso país, seus avanços, desafios, lacunas e perspectiva. Desta feita, estão aberta o Simpósio de Enfermagem na Assistência. Muito obrigado. Contribuir significativamente para a melhoria e desenvolvimento da enfermagem, principalmente no contexto angolano. Verifica-se que a RACIEF possui uma missão que é promover a integração entre a equipe de enfermagem em diversas áreas da saúde, fornecendo raciocínio clínico, aprimorando a qualidade da assistência prestada aos pacientes. Também, a RACIEF prioriza a gestão, a pesquisa científica voltada à enfermagem e também à área docente. Hoje, nós verificamos que a enfermagem apresenta vários campos de ação: assistência, gestão, investigação científica e docência. E a RACIEF preocupa-se com esses 4 campos de atuação da enfermagem. Temos como visão estar entre as maiores e melhores organizações voltadas ao desenvolvimento da enfermagem, atuando em áreas como investigação científica, formação e capacitação, propriamente dito, workshops, congressos, conferências, fóruns, mesas redondas, simpósios e aulas magnas, bem como na inovação tecnológica aplicada em enfermagem. Hoje nós vamos identificar aqui no nosso contexto angolano, existem poucas inovações voltadas a tecnologias que são aplicadas em enfermagem. A RACIEF tem como visão implementar estes programas. E nós também apresentamos alguns valores conforme estamos aí a identificar, que é responsabilidade, ética, comprometimento, rigor, qualidade, respeito, justiça, liberdade e disciplina. E temos como o slogan RACIEF emergindo na enfermagem. Então, esta é a apresentação da RACIEF, missão, visão, valores, objetivos, conforme verificamos em que se resumo. Vamos aqui identificar que o objetivo primordial da RACIEF é enfatizar a enfermagem para que ela possa ser raciocinada conforme deve ser, conforme diz o Código de Ética, os decretos e as liberações que no nosso contexto angolano apresentam e conforme deveriam ser feitas e não são feitas, assim como é um dos objetivos primordiais que o Dr. Capaz aqui apresentou, fazer com que a enfermagem seja uma classe de maior relevância à base de evidências, com o objetivo de respeitar a classe de enfermagem no contexto angolano, principalmente, não só. Muito obrigado. Estou a atuar, a clínica não me interessa. Por isso é que eu trago essa reflexão. Que o cuidado deixou de ser o único fator relevante para os enfermeiros quando Potter e Perry decidiram conversar sobre as situações homeostáticas dos pacientes. Senão nós não teríamos aquele livro. Com isso quero dizer que quando nós estamos a falar de pacientes, nós precisamos abrir mais um pouquinho. E eu, no decorrer da apresentação, vou-vos mostrar o porquê. Só temos um objetivo geral,
Tá bom? Esse é o objetivo geral, também já é específico, se bem que é a mim que diz que não, né? Mas pronto, esse é o objetivo geral, é demonstrar e revelar os princípios bases. Muitos de nós, assim de forma aleatória, alguém conhece quais são os princípios bases da enfermagem? De forma aleatória, só para brincarmos. Alguém conhece? Então é melhor vocês pararem de trabalhar. Não percebi? Não. Se não conhecemos o princípio base da enfermagem, é melhor pararmos de trabalhar, tá bom? Não são princípios bioéticos, são todas as ciências, isso literalmente. Tem mais alguém? Pronto, então não podemos avançar, né? Então tenho que vos revelar os princípios bases aqui, porque eles são a base da nossa atuação, tá bom? Mas vocês conhecem, tá bom? Só não sabem que quer dizer que são os princípios bases da nossa atuação para a compreensão holística sobre a realidade e aplicabilidade da sistematização para aplicação coerente e precisa nas práticas gerais de enfermagem em Angola, tá bom? Em Angola, no nosso contexto, onde tem pessoas que não sabem ler, onde tem pessoas que levam o tradicional para o convencional, né? Onde temos profissionais que defendem o título, mas não são, tá bom? Então esse é o nosso objetivo geral, né? E pronto, temos uma introdução. Então eu quero que vocês olhem rapidamente para duas coisinhas, sabe? Por muito tempo, a enfermagem habituou-se e acostumou-se na dependência sobre como fazer, o que fazer e onde fazer. E pouco refletia sobre por que fazer e quando fazer, né? Isso não é meu, não fui eu que falei, né? Por isso é que eu disse que isso será a minha abordagem. Foi Tanuri Gonçalves, tá bom? Apoiado em Souza, no livro de sistematização da assistência de enfermagem. Por quê? Porque muitas das vezes enfermeiros acham que só basta a orientação, né? Tens que fazer isso. Olha, precisamos de fazer isso. E pouco se pergunta por que é que eu tenho que fazer isso, quando é que eu tenho que fazer isso, tá bom? Um cenário triste que eu tenho presenciado nas especialidades, indivíduos acima, muitos deles, vamos dizer, dos 25 para cima, desconhecem muita coisa básica. Aquilo que o meu amigo Aurélio faz tanto, incentiva a cursos de suporte básico. Aqueles profissionais têm debilidades naquilo, mas estão sentados hoje em dia numa cadeira de especialização. Tá bom? É triste quando nós pertencemos àquele quadrado e vemos a coisa não ser levada na seriedade, tá bom? Então é necessário que nós saibamos procurar saber como fazer, quando fazer e por que fazer, tá bom? Depois aparece mais uma autora que diz o seguinte: vivíamos em um cenário dependente de outras áreas profissionais e o foco da enfermagem era voltado para os cuidados gerais básicos, medidas de alívio e manutenção de um ambiente higiênico. Durante o lançamento do meu livro, eu disse à doutora Judith, e ela concordou comigo, né? Eu não sou cuidador de ninguém. Tá bom? Não sou cuidador de ninguém. Eu tenho como base cuidados, tá bom? Tenho como base para as minhas ações cuidados. Isso está no livro Nanda, é? O modelo de tripartite para as práticas de enfermagem, está lá. No meu livro também tem. Eu disse a ela, se nós continuarmos a definir a enfermagem como a arte de cuidar, no doutorado não vão falar isso. A tua mãe tem habilidades para cuidar de ti como cuidadora, mas não tem habilidades para cuidar de ti como enfermeira. Não tem. Eu há tempos partilhei uma publicação do Dr. Nelito Barros, em que ele disse que sem enfermagem não existe hospital, né?
Eu disse, existe lá um hospital, tá bom? Mas não vai existir ninguém naquela unidade com capacidades de fazer o que a enfermagem faz. Ninguém. Não vai mesmo existir ninguém com capacidades. Então, é necessário que nós comecemos a olhar para a coisa não como cuidado na íntegra. Porque isso antigamente, estamos a falar de 1993, isso já passou. Aí ninguém falava de legislação, a Iracema hoje em dia já fala. Então significa que a coisa não gira apenas aos cuidados gerais básicos. Tá bom? No meu livro eu defino a enfermagem da minha forma, mas sempre aqui, tá? Sempre dentro do cuidado. E depois eu trago uma comparação do tema, tá bom? Lydia Lowe, em 55, foi a primeira a utilizar o termo processo de enfermagem, nursing process, tá? Do jeito que vocês veem aí. Mais tarde, em 70, apareceu uma senhora que descreveu, que embasou o processo, ou seja, o termo de enfermagem proposto por Lydia Lowe dentro de um contexto hospitalar, que é Wanda Horta, tá bom? E Wanda Horta pode segregar aquilo da seguinte forma: para que eu tenha sistematização de enfermagem, é necessário que eu adote o processo de enfermagem. Tarefa base, não é nosso papel estudar doença, mas nós sabemos que essas doenças causam respostas a esses pacientes. E vocês já ouviram que nós não devemos apenas olhar para a doença do paciente, devemos olhar para as outras situações que esse paciente pode acarretar porque tem aquela doença. Então, estas mesmas situações nós vamos chamar de respostas humanas. E estas respostas humanas são nossas, tá bom? São diagnosticadas por nós. Unicamente, nenhum outro profissional pode fazer diagnóstico de enfermagem. Apenas os profissionais de enfermagem, com olhar mais vinculado para os enfermeiros, que podem fazer. Mas todo membro pertencente à classe deve saber, deve saber que existem diagnósticos de enfermagem, tá bom? E quando eu digo diagnosticar, aquilo que nós, em outras áreas, vamos chamar de sintomas e sinais, aqui nós vamos chamar de características definidoras, porque elas vão definir o quadro de determinado paciente, tá bom? Podem ser várias, podem ser várias. E outra coisa, o diagnóstico de enfermagem permite que eu acopole vários diagnósticos, posso acopolar 100 diagnósticos de enfermagem para um único paciente. Posso fazer isso, tá bom? Então, é só para deixar claro que se nós olharmos para o livro do Nanda, que é o livro que Kamitsuri escreveu, que é o responsável por indicar as taxonomias dos diagnósticos, vamos encontrar vários, Tem lá os 13 domínios que ele propôs, cada domínio olhando para um sistema orgânico específico, tá bom? Domínio de nutrição, percepção, tudo isso, autorregulação, tudo está a olhar para um sistema orgânico, tá? Então, esta é a apresentação que eu quis trazer para vocês. Não sei se é já o momento para perguntas e respostas. Não? Pronto. Então, eu acredito que é tudo e muito obrigado. Existem muitos desafios naquilo que são as especialidades de enfermagem, mediante a nossa realidade. Vários profissionais estão engajados no desenvolvimento disto. A título de exemplo, temos a unidade de implementação do projeto, onde muitos profissionais conhecidos fazem parte, nomeadamente o Dr. Adão Chimoes, o Dr. Albano Eugênio e outros profissionais mais estão então a trabalhar nisso. Então nós vamos falar um pouquinho daquilo que é a especialização.
né? Porque nada mais é importante do que ter uma área específica de atuação para além daquilo que nós fizemos de forma geral. Exatamente, vamos de forma clara explicar um pouquinho sobre a especialização em enfermagem, conceituar, identificar as vantagens e as desvantagens e descrever algumas especialidades em curso no nosso país. Bom, o rapaz chegou à cidade grande e, como nada conhecia, pegou um táxi e forneceu ao motorista o endereço do local onde queria ir. Após rodar por uns 15 minutos, ele foi deixado ao edifício pretendido. Tempos depois, ele percebeu que havia pegado um táxi atrás do prédio. Isso não é diferente com quem chega ao mercado de trabalho sem alguma qualificação. Terá de se submeter ao que lhe for proposto. Sempre irá de se confrontar com um grande número de candidatos a poucas vagas. E se conseguir um emprego, nem sempre será compensador. Foi-se o tempo em que a pessoa iniciava o trabalho em uma empresa com vista a qualificar-se melhor. Hoje a pessoa tem de se qualificar melhor para conseguir esta vaga. Foi-se o tempo em que a pessoa escolheu o emprego. Hoje, muitas vezes, o emprego escolhe a pessoa. E nada indica que isso vai mudar. Daí que o Ministério da Saúde e outras instituições criaram para nós as especializações. Como é um simpósio de enfermagem, vamos falar da especialização em enfermagem. Regra geral, linguisticamente falando, especialização é um processo de aquisição e desenvolvimento de competências necessárias para o exercício de uma profissão. Nós somos profissionais de enfermagem. Então, a especialização em enfermagem é o conjunto de aptidões necessárias para a execução específica da área profissional de enfermagem. Pronto. De acordo com o Ministério da Saúde, eles têm isso documentado, que o objetivo geral das especializações em enfermagem é de contribuir para o aumento de profissionais especializados e permitir a cobertura no Sistema Nacional de Saúde. O Ministério quer formar e especializando para que a gente possa então dar cobertura ao Sistema Nacional de Saúde. A especialização tem algum objetivo, ou alguns objetivos, como fornecer o que é necessário para que o enfermeiro possa atuar em determinada área, sendo que o foco é voltado para a prática, preparar o profissional para atuar em ocupações diversas e, no final da mesma, oferecer um documento que comprova, né, que o profissional terminou tal formação, como o diploma e o certificado de conclusão. A especialização é importante porque ela garante que os profissionais de enfermagem estejam capacitados para lidar com a demanda crescente e atender às necessidades do paciente de maneira eficaz. Também permite que o enfermeiro mantenha os seus conhecimentos atualizados sobre determinados assuntos. Quanto ao processo de enfermagem, temos muitas realidades. A realidade brasileira já atualizou o seu último item do processo. Então, muitas vezes, nos cursos de especialização e as investigações individuais, que nós vamos nos atualizando. Ouvi alguém ali quando o Dr. Faustino perguntava algo e ele disse: será que estamos a nos referir aos 5 certos? Ele disse 5 certos. Quando terminei o ensino médio, deixei 5 certos. Comecei na universidade e encontrei 7. Agora já são 13. Isso nos dá a entender que a ciência está no nosso país em constante desenvolvimento. Então nós também desenvolvemos a nível das especializações quando estamos em fase de investigação intensiva. Pronto, as especializações também têm algumas desvantagens que eu, a nível motivacional, chamo de desafios, né? Pronto, como estudos intensivos, longas horas de aulas,
os profissionais que estão na nossa unidade hospitalar, no polo onde nos vendia a informação, entram às 8, muitas vezes saem às 19 e 20 horas. Muitos deles não têm direito à alimentação da unidade hospitalar, porque assim foi dito pelas instituições, e é cansativo, é muito cansativo. Exames a todo momento, temos acompanhado que muitos deles até falam mal de alguns professores, mas pronto, por terem dado uma aula e no dia seguinte terem o exame da aula que foi dada no dia anterior. Então é um desafio também muito grande. O cumprimento da carga horária, existe uma carga horária a se cumprir durante a especialização e de acordo com cada especialização, né, vai variando entre 1.500 a 5.000 horas. É uma carga horária intensiva. Teriam comprar vários livros, foram citados aqui alguns, como a tríade da enfermagem Angola, a Tianana, a Manonique, o Avô Enoque, né? São os livros que muitos professores exigem que os profissionais em especialização de pós-graduação tenham, e muitos foram expulsos das salas por não terem. E não são livros baratos, tem instituições que vendem a um preço mais alto, outros importam, então também é um desafio muito grande. E algumas das especialidades são em modo residência. Modo residência é passar mais tempo na unidade hospitalar. Eu denominei este último item como viver no hospital e visitar a sua casa, porque o profissional em formação de especialização passa mais tempo na unidade hospitalar. Imagina que ele sai às 21 ou 20 horas do hospital, chega em casa às 22, tem que dormir porque às 5 horas tem que acordar para chegar a tempo do hospital e fazer a prova. Então são alguns desafios que muitas vezes são chamadas de desvantagens a nível das especializações de enfermagem. Pronto, mais do que desafios, mais do que desvantagens, elas também têm muitas e boas vantagens, como primeiro, ganho e atualização de conhecimento. Quem aprende já não é a mesma pessoa, quem lê um livro não é a mesma pessoa, quem tem uma formação adicional já não é a mesma pessoa. O conjunto de conhecimento vai gerar em nós, né, uma certa competência, e depois, quando acoplados os dois itens, nos darão um foco muito bom para melhor prestarmos os nossos serviços. E quando isso acontece, o que é que vai se fazer? Durante a especialização, no polo em que nós estamos vinculados, a nossa unidade hospitalar de dermatologia, infelizmente o doutor não gosta, não sei porquê, acho que não gosta da sua pele. Então, temos profissionais que vieram de várias unidades, de vários pontos do país. Isso faz com que a gente conheça várias pessoas. Por exemplo, aqui tem pessoas que vieram de vários lugares. Tem profissionais da Rácio Med, da Rácio F, tem outros e outros profissionais de Heróis do Tefalon, do Heróis do Media, outros do país, outros de outras unidades hospitalares. Durante a especialização, a gente faz contactos, né, que os motivadores chamam de links e network. Pronto, entendem melhor do que eu. E quando alguém é especialista numa área, tem conhecimento, acaba de certa forma sendo respeitado por parte dos demais. Não é à toa que nós respeitamos, né, muitos dos bons profissionais que demonstram competências. Então, a especialização também traz esta vantagem. Então, queridos colegas, façam uma especialidade, façam uma especialização. Assim como a Sir Arthur Leles disse, que todo investimento tem, no final, um retorno garantido. Depois de terminar a especialidade, o profissional terá o seu documento que comprova que fez tal formação e vai, ao levar o seu documento a uma outra instituição para o famoso garimpo, e ali terá o seu retorno garantido de diversas formas, né? Uns em dinheiro, outros em outras oportunidades. Pronto. Eu estou mais vinculado à especialização pós-venda, onde estamos a coordenar o curso de cuidados intensivos, onde estamos a trabalhar com o decreto executivo 66/3 de 25 de novembro, que aprovou neste ano 3 especialidades, né, com uma carga horária mínima de 1000 horas. Foi decretado
e o primeiro instituto a administrar este curso foi o INSE de Luanda. Pronto, de lá para cá, o Ministério da Saúde, no mandato, no início do mandato da senhora Ministra Silvia do Tributo, começaram com um programa de formação emergencial de especialização de técnicos de enfermagem, onde teve início em março de 2020, nos índices, atualmente chamados de Institutos Técnicos de Saúde. Anteriormente eram 9 polos, nós vamos saber quantos são. Tinha a duração de 18 meses e a meta é atingir até 2027 9.000 técnicos de enfermagem nas diferentes especialidades. Algumas especializações pós-médias estão aqui restritas, como instrumentação cirúrgica, cuidados intensivos, anestesiologia e reanimação, oftalmologia, nefrologia, especialização de parteiras, pediatria e puericultura e algumas que eu ainda não tive acesso. O Ministério da Saúde criou estas especializações com alguns objetivos que estão ali destacados: reforçar o programa de formação em atenção primária de saúde, implementar e desenvolver a formação nas áreas de enfermagem e outros profissionais de técnicos de diagnósticos e terapêuticos, expandir a formação pós-média em todas as províncias do país, que é um grande desafio, intensificar o processo de formação contínua com vista a assegurar a qualidade dos serviços prestados, que é o maior objetivo do Ministério. Muito boa, muito bonita, baseado naquilo que ele foi investigando sobre a enfermagem a nível do mundo e acoplou a nossa realidade. É muito bom ver jovens com esta capacidade, com este sonho. Bom, então, totalmente para a formação, tá bem? As especialidades, as pós-graduações, não recebem títulos acadêmicos, não são reconhecidas pelo INARES, elas são certificações profissionais. Infelizmente, aqui no nosso país, ainda muita gente não tem essa percepção. Nós, EDS Germano, agora vamos trabalhar nisso, em que o nosso centro será um centro de especialidades. Porquê? Porque nós não vamos ter reconhecimento do INARES, nós vamos ter reconhecimento do INAFOP. E as ordens também têm um papel nisso, também poderiam ter a sua influência ali, em que eles poderiam muito certificar estas mesmas formações, as ordens. E para tirar isto de que as pessoas não podem frequentar as pós-graduações se não tiverem afetos ao MINSA, a Multiperfil trabalha assim. Eles têm a Multiperfil como apoiador daquela especialidade, né? Isso era o que eu queria deixar claro aqui também. Depois, distribuição. O Dr. Caiangula, antes de ontem, né? Mencionou que nós não temos profissionais, que não existem profissionais, não temos 50% dos profissionais inseridos. Sempre defendi essa ideia. Já que as unidades são abastadas de técnicos médios, descentraliza. Se o Dr. Aurélio informa que um dos objetivos é a atenção primária, estamos a falar de 85% daquilo que são as aderências dos nossos utentes àquelas unidades. Se a nossa maior massa é técnicos médios, então vamos tirar esses técnicos médios, vamos mandar para essas instituições primárias com essas formações. Assim, nós conseguimos ter nessas instituições profissionais totalmente capacitados para poderem atender aquilo, e assim nós não teríamos essa disputa em que num hospital, por exemplo, abriu um aqui em Luanda agora, o Pedalé, eu encontro um técnico médio de anestesia e encontro um técnico superior. Não, esse técnico médio que é especialista, manda ele lá onde ele não quer ir, porque assim eu salvaguardo a instituição e a vida das populações. Então isso é o que eu penso, né, que poderia ser feito. Depois, o professor disse muito bem, eu quando estudava era muito atacado pelos meus colegas.
eu comprava livro de 400 mil kwanzas, comprava livro de 200 mil kwanzas, tanto que sempre que tivesse promoção na bisturi, eles mandavam aquilo para mim, eu pagava um livro de 400 a 30. Os meus colegas diziam, você compra tantos livros, isso aqui você não vai utilizar para nada. Mas eu utilizei aquilo. Para contar-vos assim uma história rápida, antes de eu sair do Benguela eu trabalhava para a Universidade Privada de Angola, a UPRA. Fui para a UPRA, trabalhei lá por indicação do meu professor de Bioquímica, porque eu era muito bom na perspectiva dele naquela carteira. Dava aulas de Bioquímica, Química e Anatomia. Uma sala, imaginem, uma sala assim, cada pessoa me paga 250 kwanzas. Naquele tempo eu fiquei na UPRA de 2019 a 2024. Depois apareceu, por exemplo, a Iracema que disse, para de vir aqui, vai para a minha casa 3 vezes na semana, eu vou te dar 50 mil kwanzas, 3 vezes na semana. Tudo por quê? Por causa do poder dos livros. Porque nos livros é que tem informação de como eu vou guiar a minha assistência. É ali. Se o Dr. Aurélio não tiver um livro tratado de, vamos dizer, cuidados intensivos, não está fazendo nada, né? E depois, qualidade. E ele falou muito bem. Eu digo sempre, quem peca não é o estudante, é o professor, quando não disponibiliza as melhores ferramentas para aquele estudante, para que aquele estudante capte a sua informação. Eu estou a ver situações nas especialidades pós-graduações que são lamentáveis. E vocês não têm noção, não estamos a formar especialistas, não digo todos, tem os bons, mas estamos a formar especialistas que deveriam, e os decretos falam, o regime jurídico fala que você para ter a carteira tem que ser submetido a um exame, mas não acontece. E nós estamos muito nessa. E depois, tem outra, relacionando o diagnóstico de enfermagem. Basta o meu livro, é? No meu livro eu trago o modelo proposto para o equilíbrio, para montar o diagnóstico de enfermagem. E eu preciso de fator relacionado. Eu quero que tu entendas aqui, que quando eu falo de fator relacionado, é tudo aquilo que deve estar relacionado com a tua característica definidora, com aquilo que você definiu como resposta humana daquele teu paciente. Então tu precisas de relacionar a isso. Só que muitos dos diagnósticos de enfermagem não têm características definidoras. Percebe? Por exemplo, diagnósticos de promoção não têm características definidoras. Então, eu não consigo criar uma relação de uma característica definidora com um fator relacionado. Tá vendo? Fatores de risco idem, não têm característica definidora, não consigo fazer esta relação. Depois, a especialização pós-média é boa, mas temos que descentralizar. Porque eu estive a trabalhar numa unidade, num dos meus artigos científicos, em Benguela, se chamam posto da mina, porque naquela zona ainda tem mina, você anda e tem mina aí. E é um dos pontos de referência de seropositivos. Quer dizer, recebem a informação no Hospital Central de Benguela e vão para ali, para começar a fazer o tratamento. Ali precisa de um especialista, por exemplo, com a minha especialidade em HIV e terapia antirretrovírica, está a ver? Porque se ele vai para ali, encontra o serviço ali, já não vem para aqui e desafoga aquele serviço aqui. Então tem a sua importância assim, se nós descentralizarmos. Índice de morbimortalidade também está muito acoplado a essa situação. Os nossos serviços, ou seja, o Sistema Nacional de Saúde em Angola, ainda não abriu. E eu fiz uma comparação há pouco tempo. Nós, como empresa Edense Germano, temos mais seguidores em relação a praticamente todos os hospitais da província de Luanda. E não todos. Os hospitais têm que informar os utentes quando se dirigir, como se dirigir e onde se dirigir. Depois disso, o meu amigo do Gabinete de Comunicação do Hospital Geral de Benguela, ele começou a fazer consultas de não sei o quê, no dia X e X e X. No consultas, não sei o quê, está vendo? Então nós precisamos disso. Por quê? Porque o que se vê aqui em Angola
é que o nível terciário é mais abarrotado em relação ao nível primário. No nível primário ninguém vai, mas é o nível primário que vai impedir que você suba para aquela condição, vamos dizer, de maior crivo especial. Está vendo? Então nós poderíamos fazer isso para evitar as mortes aqui no país. E eu por vezes digo, as nossas doenças são todas de base, todas vêm da malária. Eu penso assim. Todas as nossas doenças vêm da malária. Um dia, quando vocês pensarem mesmo, vão dar conta disso. Porque eu tive um colega da especialidade que dizia o seguinte: eu prefiro ter HIV do que ter malária. Assim, ele defendia isso. Então é só para nós notarmos que a malária é perigosa. E a malária, ainda em 2025, continua como a doença que mais mata em Angola. Então, se a doença que mais mata em Angola, o sistema primário falhou. Muitos profissionais, eu também tenho algumas debilidades em algumas áreas da nossa profissão. Então, eu sou apologista de que todo profissional de enfermagem, antes de ter a carteira, deveria, no mínimo, passar no exame, porque as dificuldades começam no ensino, né? Isso já é um problema muito grande. Vamos falar política. As instituições de ensino cumprem somente o programa que vem da instituição mãe, que é o IMSS, porque a nível médio está mais organizado comparado com o nível superior. O superior está assim desestruturado, cadeira do primeiro ano no ISA, está no quinto ano no SPAS, no quinto ano no SPAS está no primeiro no Piaget, e um é americano do outro. Então é organizar este. E a nível da assistência primária mesmo, na cientificidade, e agora se fala também do humanismo. Sabendo que eu estou a cuidar de uma vida. Aquele meu paciente é irmão de alguém, é filho de alguém. É o que eu digo aos meus estudantes. Obrigado ao colega que agora é fotógrafo, que está a nos fazer a foto. Falou muito bem dos fascículos. Eu, como docente de cuidados intensivos na especialidade, não passo material estudado, porque eu dou o programa no início do módulo e eles vão investigar. Se puder, dou-lhes alguns livros para investigar, mas não dou a matéria como tal, os slides, porque isso de certa forma limita o profissional da investigação. Se eu lhe der o livro, se eu lhe der as fontes onde ele vai consultar, ele terá a responsabilidade de estudar para ter uma boa nota e, de certa forma, investigar para então prestar melhor assistência. Foram essas as questões que eu aprontei. Se tiver alguma que não foi respondida, depois deem só um sinal. Agora eu dou a oportunidade, sabendo que só os enfermeiros é que podem, que devem fazer o diagnóstico de enfermagem. Ainda bem que o tema do Dr. Faustino foi vinculado à nossa realidade. Né? A nossa realidade, não sei se alguém acompanhou, houve um podcast onde esteve o Dr. Carlos Rousar, economista, que fala muito, não sei se é Carlos ou Paulo, e também esteve o Dr. Eduardo Caiamula, que é o nosso bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Exatamente, obrigado. Se alguém prestou atenção no que o Dr. Eduardo Caiamula disse, ele referiu que existem nas unidades hospitalares ou no país mais técnicos de enfermagem que enfermeiros. Então, voltando à nossa realidade, o científico é o que Ananda, o que Wanda Horta, o que o Caçapa e outros cientistas que publicaram artigos e livros recomendam, é que quem deve fazer, quem está autorizado a fazer diagnóstico de enfermagem é o enfermeiro. E enfermeiro é um profissional de nível superior, aquele que terminou a licenciatura. Tá bom? Isto é o científico. Mas não vamos muito distante. Vamos falar de Luanda. Já não é Luanda, é Codubelo, né? Vamos um pouquinho no Ita, naquele centro de saúde, lá no fundo, onde não tem enfermeiro, onde tem um técnico de enfermagem, e às vezes nem é técnico de enfermagem, é auxiliar, porque fez a formação no tempo do colono, ou
conforme me dizem lá no hospital, eu sou auxiliar. Quando eu fiz o curso, você nem era nascido. E o profissional está lá, não tem enfermeiro. Será que ele não deve fazer porque não é licenciado e deverá simplesmente fazer o que o auxiliar deve fazer? Eu acho que isso também condiz um pouquinho sobre o que alguém questionou aqui, sobre o anestesista e o técnico de anestesia. Né? A nossa realidade é diferente. Atualmente, eu acho que a primeira turma de pós-graduação em anestesia é esta que a UIP está a formar. Eu conheço apenas 2 enfermeiros especialistas em anestesiologia e reanimação. Eu conheço apenas 2. A doutora Cláudia Antunes, que é enfermeira, fez a especialização na Argélia e a outra pós-graduação em Portugal. E um outro enfermeiro, nem esquece-me o nome, está a fazer agora a rotação de medicina e anestesiologia, depois teve que mudar por algumas situações. Então, eu não vou lhe dar exemplo do anestesista porque não sou desta área. Eu vou lhe dar exemplo do intensivista, porque eu sou técnico de enfermagem intensivista. Fui da primeira turma que o Ministério formou. Existem sim vários enfermeiros intensivistas, porém poucos estão vinculados a instituições públicas. Por quê? Porque várias especialidades, né, dão um certo prestígio e outros decidem continuar no Estado. Mas existem alguns que fizeram médico cirúrgico com ênfase ao doente crítico, como os profissionais da perfil e outros. Por exemplo, o que é que eu faria, ou o que é que eu devo fazer como técnico de cuidados intensivos? Eu trabalho na UTI e tenho também enfermeiros intensivistas lá. O meu papel, vamos entubar um bueno, o meu papel como técnico de cuidados intensivos é preparar o material, estar lá a auxiliar o enfermeiro especialista em cuidados intensivos naquilo que ele precisar. Mas aí vem outra questão que o enfermeiro Caçapa falou. Muitas vezes, falou do licenciado, muitas vezes o licenciado tem pouca experiência comparando com o técnico de enfermagem. Isto é uma realidade. Eu sei que vocês conhecem muitos enfermeiros já mais velhos que são peritos em acesso venoso periférico. Eu chamo de tio acesso. No nosso hospital temos muito. Vou dar um exemplo muito claro. Temos aqui os nossos colegas que estão a fazer medicina. O acesso venoso central é um procedimento médico. Na quarta-feira, na nossa UTI, recebemos, como é que vocês chamam mesmo? Médicos que estão a fazer estágio de rotação, internos de especialidade, né, de cuidados intensivos, são do 2º ano e não têm muita experiência em acesso venoso central. E na nossa unidade hospitalar, graças a Deus deram-nos essa formação, um tio acesso é quem colocou porque o profissional de direito tinha alguma dificuldade. E graças a Deus o médico foi sincero em dizer que não tem muita experiência e nos auxiliar. Então a resposta que eu te deixo é: o científico deve ser respeitado, mas muitas vezes também devemos ter em conta a nossa realidade. Tá, colega? Nacional, comemorado mundialmente como sendo o Dia do Enfermeiro. Todo mundo sabe disso. Quantos estudantes de enfermagem temos cá na sala? Quantos enfermeiros temos aqui? Certamente. Temos alguém que tem uma outra área de formação, mas também está conosco? Qual é a tua área de formação, companheiro? Medicina? Medicina também. A paz do Senhor. Quer dizer que já construímos uma equipa multidisciplinar aqui na sala. E isso já é um foco meramente positivo. Quer dizer que nós não vamos deixar simplesmente de olhar de outras áreas, simplesmente porque a Ratio Enfermagem tem o principal foco os profissionais de enfermagem. Estamos ali. Então nós estamos a trabalhar em conjunto para todos nós salvarmos o que? A vida do doente. Então, indo diretamente naquilo que nos interessa,
quem é o enfermeiro? Seria um pouquinho catastrófico começarmos aqui a falar relativamente sobre a importância do profissional da enfermagem, sem antes compreendermos na sua íntegra quem é o enfermeiro e quem são os profissionais de enfermagem. Portanto, muitas das vezes a gente cria uma distorção de enquadramento terminológico no que diz respeito à classificação e à designação destes profissionais. Às vezes chamamos de enfermeiro quem não merece o título de enfermeiro, chamamos de enfermeiro ou de técnico quem realmente merecia o título de enfermeiro, e muitas das vezes criamos essa distorção. Mas quem merece ser chamado de enfermeiro, quem não merece ser chamado de quem? De enfermeiro. Portanto, quando falamos especificamente de profissional de enfermagem, é nada mais, nada menos do que todo aquele indivíduo que tem a sua formação acadêmica voltada para o curso de enfermagem, quer seja do nível técnico ou do nível superior, legalmente conhecido, que padece de um diploma que o comprove. Este sim pode ser chamado de quem? De profissional de enfermagem. Agora eu gostaria que vocês refletissem comigo. Aquele indivíduo que tem a aprovação profissional, quando eu falo, quando que eu me considero que eu tenho aprovação profissional? Quando eu padeço de uma carteira profissional, não é? Quando eu tenho certificado que comprova que de fato eu estudei. Aquele indivíduo que passou a sua vida acadêmica cursando enfermagem no ponto de vista técnico ou no ponto de vista superior, no ponto de vista básico, padece no final das contas o seu diploma, tem a sua carteira profissional. E aquele indivíduo que não passou neste percurso formativo no ponto de vista de aquisição de conhecimentos técnicos e científicos, quer seja de nível médio ou superior, mas padece de um certificado e tem a sua carteira profissional, que o comprove que é um profissional, qual dos dois podemos classificar como profissional de enfermagem? Sabendo que os dois têm carteira profissional e os dois têm certificado que comprova. Só que um adquiriu legalmente e outro adquiriu de biólogo, como se diz na gíria. Será que os dois têm habilidade para serem caracterizados como profissionais de enfermagem? Claramente que não, claramente que sim. Sim, por quê? Que o diploma legal comprova que é uma chamada de conhecimento para tal. Mas tem competências para Aqui também, verdade? Aí alguém toma outra opinião? Legalmente sim, não é? Certamente. Ai meu Deus, isso começa já a complicar. Percebe? Parece ser uma questão meio estranha, mas complicada ao mesmo tempo, né? Certo. Na verdade, nós não podemos classificar esse indivíduo como sendo um profissional de enfermagem. O que é que o conceito de profissional de enfermagem diz? Que é todo aquele indivíduo que tem a sua formação acadêmica, no ponto de vista da aquisição de conhecimentos técnicos e científicos, legalmente conhecido, eticamente aprovada pelo Conselho Internacional de Enfermagem, pela que considerar. Percebemos? Então, todo aquele indivíduo que simplesmente padece do seu diploma, mas não carece de conhecimento da causa, daquilo que é relevante no contexto da enfermagem, não pode ser caracterizado como profissional da enfermagem. Porque qualquer documento pode ser falsificado, mas o conhecimento voltado na área do ponto de vista geral não pode ser classificado. Então, considerar um indivíduo que simplesmente adquiriu o seu documento, carteira profissional, certificado de habilitação literária como sendo um profissional de enfermagem é um erro grave no ponto de vista legal, no ponto de vista jurídico, no ponto de vista profissional, e é uma ofensa a quem realmente passou a sua vida acadêmica e colocando assim em risco a vida de quem? Do paciente. Percebemos? Então, por mais que a gente tenha habilitação documental sobre uma determinada ação, nós não ganhamos o título de profissional simplesmente porque temos documento. É preciso conhecimento de causa, habilidade técnica suficiente para ser caracterizado como profissional de tal. Por exemplo, a minha mãe tem carteira ou tem carta de condução, mas não sabe conduzir. Olha, o grau de ignorância. Percebemos? E tem meus irmãos que sabem conduzir, mas não tem quê? Quer dizer, é uma distorção de conhecimento que nós estamos aqui a ver. Percebemos isso? Beleza, então o enfermeiro tem, na verdade, é um profissional de enfermagem de nível superior, considerado como sendo o patrão, o chefe daquilo que é a pirâmide da equipa de enfermagem. Quer dizer, é o enfermeiro quem vai liderar, é o enfermeiro quem vai coordenar, é o enfermeiro quem vai dirigir, é o enfermeiro quem vai gerir a equipa de enfermagem. Então, quanto ao auxiliar de enfermagem, quanto ao técnico de enfermagem, os dois estão sob tutela de quem?
do enfermeiro. Quer dizer, que é o enfermeiro que vai se responsabilizar por criar as diretrizes, por traçar planos, por determinar algumas ações, definir algumas políticas do ponto de vista assistencial, enquanto membro realizador do exercício da sua profissão. Estamos a caminhar, certamente. Portanto, seria um pouquinho catastrófico também. Começamos a falar sobre a importância do enfermeiro ao nível do Sistema Nacional de Saúde, sem antes compreendermos o que é isso de facto, o Sistema Nacional de Saúde, e o que seria, em antemão, o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, hoje em dia nós abrimos aqui um parentesco, quando nós olhamos para enfermeiros, quando olhamos para técnicos como sendo membro insersor do sistema e membro insersor de quê? Do serviço. E alguns ainda vêm fazendo uma determinada confusão sobre o que seria de facto um sistema e o que seria de facto um serviço. Vamos lá retirar a expressão sistema dentro do contexto nacional de saúde. O que seria de facto simplesmente sistema? Para vocês, vamos aqui conversar um pouco. Sistema é a organização de coisas. Organização de coisas. Mas alguém tem um conceito diferente? O que seria de facto um sistema? Poderá ser um conjunto de órgãos. Conjunto de órgãos que trabalham junto para realizar uma determinada função, para praticar uma determinada ação. Então, indo diretamente naquilo que nos interessa, que é o nosso foco de questão, que é o Sistema Nacional de Saúde, na verdade o que seria? Conjunto de instituições, quer seja no ponto de vista pública ou privada, que se responsabiliza por definir a gestão e as políticas públicas e privadas relacionadas no âmbito da saúde ao nível do país todo. Quer dizer, que é o Sistema Nacional de Saúde que vai gerir, que vai coordenar e vai definir as políticas de saúde que serão utilizadas ao nível nacional. Agora, o Serviço Nacional de Saúde é caracterizado como sendo uma parte do sistema nacional de saúde, onde nós temos o Estado como sendo um elemento primordial e principal, responsabilizado em criar infraestruturas, em definir políticas públicas, ao nível do da saúde da população, para facilitar o acesso a todos. Agora imaginamos, quem é que nós encontramos como um dos pilares ao nível desses dois outros sistemas? Quem é que nós encontramos como pilar lá no meio? Quem é? É o profissional de enfermagem. Quer dizer, que o enfermeiro está presente tanto no sistema, enquanto no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a ver a relevância que os profissionais de enfermagem desempenham. Beleza. Então, conforme vimos aqui, o Sistema Nacional de Saúde vai se responsabilizar por criar gestões centralizadas. Quer dizer, que tudo que é assistência, tudo que é política, tudo que é gestão, no ponto de vista da saúde, o sistema vai se responsabilizar por criar e definir essas políticas. E obviamente que o profissional da enfermagem tem a liberdade e a autonomia para poder então participar em qualquer uma dessas fases para traçamento das políticas públicas ou privadas ao nível do país. E esse mesmo sistema responsabiliza-se também por ser aquilo que nós chamamos de foco da universalidade. O que é isso? Ele vai traçar políticas de forma a englobar toda a população, quer seja o rico, quer seja o pobre, quer seja aquele que nós dissemos o público leigo, não estão ausentes daquilo que são as políticas que o Sistema Nacional de Saúde vai traçar para poder então ajudar a beneficiar esses mesmos elementos. E aqui ao nível do Serviço Nacional de Saúde, obviamente que nós vamos encontrar as estruturas, as infraestruturas estatais, onde teremos o profissional da enfermagem como sendo um dos eixos principais e responsabilizado por prestar assistência direta ou indireta ao nível dos pacientes. Então nós estamos a ver aqui algumas infraestruturas públicas que são construídas diariamente. Hoje e ontem estamos sempre a ouvir que a ministra inaugurou um hospital X, agora inauguraram o Pedalé, outra vez inauguraram o Heróis de Pambongo. Será que vão inaugurar mais? É possível que sim, né? Mais 3. Quer dizer, que estamos sempre a subir. E isso é importante, porque nós temos aqui estudantes de saúde que estão a ser preparados e claramente vão precisar de um espaço para poder apresentar os seus conhecimentos, as suas habilidades que estão a adquirir ao nível da academia. Percebemos? Então, o sistema e o serviço estão ali para poder então nos ajudar a criar essa estrutura para que a gente possivelmente e futuramente podemos ser enquadrados ao nível dela. Portanto, como meio da aprovação sobre todos os outros documentos que vêm depois do estatuto, que vêm depois dos códigos e depois das deliberações. E por sua vez, a enfermagem respeita os preceitos éticos e legais instituídas
pelo Ministério da Saúde e, por sua vez, pela própria Ordem de Enfermeiros e pelo governo em si. E é importante que percebam que todo enfermeiro precisa, todo profissional da enfermagem precisa exercer as suas funções livre de imparcialidade. E ele deve, de maneira obrigatória, promover saúde. Promover saúde em todos os níveis, primários, secundários, terciários. Devemos promover saúde. Então, se nós somos ladeados por decretos, o que são decretos? Muitas vezes vamos ouvir falar de decreto 187/17, decreto 179/10, vamos ouvir falar sobre deliberações, vamos ouvir falar sobre o decreto 257/25. O que são decretos? Servem para quê? Esse conceito também foi retratado em 2025 e está também no artigo, que são atos normativos impostos pelo Poder Executivo. Os decretos são sempre abaixo das leis. Mas vamos encontrar as leis e vamos encontrar os decretos. Geralmente os decretos servem para explicar uma parte da lei. Dentro de uma lei vamos tirar e vamos criar decretos de acordo à necessidade do país.